Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Jennifer. Vamos continuar hoje o nosso estudo em dinâmica, ok? Nas últimas aulas nós falamos sobre as primeiras leis de Newton, as duas primeiras, no caso, a primeira e a segunda. Falamos sobre o princípio da inércia, que é a nossa primeira lei, e o princípio fundamental da dinâmica, que é a segunda lei de Newton. Hoje nós vamos começar então a falar sobre o princípio da ação e reação, que vai ser a minha terceira lei de Newton. Então, para começar, vocês abrem as apostilas na página 160. Quando a gente fala aqui das leis de Newton, no princípio fundamental da dinâmica, que era a minha segunda lei, a gente fala que a gente tem um sistema, né? E eu tenho as forças que vão agindo ali no corpo e vai resultar em um movimento, né? Esse corpo vai adquirindo um movimento. Porém, quando a gente começa a analisar isso, a gente sabe que essa força que agiu nesse corpo X foi aplicada por um corpo Y. Então, a gente agora vai analisar o que está acontecendo nesse corpo também. A gente utiliza aqui o símbolo, está aqui mostrando F de A sobre B, ou seja, a força que A aplicou sobre B, né? A força que A exerceu sobre B. Posso fazer ao contrário, B sobre A também. Coloquei aqui F, terra sobre corpo, ou seja, a força que a terra vai exercer sobre esse corpo, e assim a gente vai diferenciando. Então, quando a gente fala do princípio da ação e reação, a gente estabelece que na natureza não vai existir ação isolada de um corpo sobre o outro. Então, a gente tem ação entre esses corpos. E a gente tem que analisar as características. No nosso primeiro exemplo aqui, você tem um suporte, eu tenho pendurado o ímã e um prego, certo? E eu coloco pendurado esse fio, né? Está na posição vertical. Então você observa e vê que ele está ali inclinado. Por que ele está inclinado? O que está acontecendo ali? A gente tem aqui no fio 1, tá? E ele vai falar que essa inclinação ela é causada pela ação magnética que o ímã tem sobre o prego, ou seja, vai resultar aqui na inclinação desse movimento desse prego. Já esse fio 2, essa inclinação vai ser causada pela ação magnética que o prego tem sobre o ímã, resultando nesse movimento desse ímã aqui. Quero que vocês observem uma coisa. Eu falei aqui força magnética nos dois casos, tá? Guardem isso daí. Os dois têm a mesma natureza, certo? Nesse segundo caso aqui, eu tenho dois corpos, eles estão eletrizados. E no caso A, você observa aqui que tanto o corpo A quanto o corpo B, eles estão com cargas negativas e tem uma repulsão aqui, cada um vai para um lado. Ou seja, quando eu tenho aqui o A, né, você vai ter a força que o B exerceu no A, resultando nesse movimento. E na carga B aqui, no corpo B, a força que o A exerceu sobre B. Da mesma maneira, a gente tem aqui quando eles têm cargas diferentes, ou seja, os dois se atraíram. Então, observe aqui que no corpo A, essa atração ocorreu por quê? Porque a gente tem a força elétrica que B exerceu sobre A. E no corpo B, a gente tem a força elétrica que A exerceu sobre B, resultando nessa atração, tá? Novamente, eu usei força elétrica nos dois casos, certo? A mesma natureza. Da mesma maneira, a gente vai ter interação gravitacional. Obviamente, quando a gente fala de uma interação gravitacional, é muito mais difícil da gente verificar isso, da gente estudar, porque a Terra vai ter uma massa enorme. Mas a gente tem aqui um corpo, seja um satélite, não importa. Eu tenho aqui a força gravitacional que a Terra vai ter sobre o corpo, né, mantendo ele ali em órbita ou em queda, depende da situação, né, do que estamos analisando. Só que essa força que esse corpo está agindo, que está sofrendo aqui, que a Terra age sobre o corpo também vai ter essa força na Terra, tudo bem? Então, o corpo atrai a Terra, mas desculpa, a Terra atrai esse corpo, mas o corpo ele também vai atrair a Terra, certo? Nós temos aqui
duas pessoas fazendo aqui um cabo de guerra, tá? Então, X puxa Y e Y vai puxar X. Professora, você está falando vários exemplos, mas o que você quer dizer com isso? Quando eu tenho o princípio da ação e reação, eu vou falar que se um corpo aplica sobre outro corpo uma força, tá? Então, se um corpo A aplica sobre B uma força de intensidade X, o corpo B vai aplicar sobre o corpo A uma força com a mesma intensidade X, a mesma direção e sentido oposto. Então, se a gente voltar aqui nesses exemplos, tá? Observe, mesma intensidade, a gente pode verificar aqui que as setinhas, né, os vetores, é do mesmo tamanho, mesma direção, nesse caso horizontal, porém com sentidos diferentes. Aqui também, sempre sentidos opostos. Olha só, sentidos opostos, mesma direção e sentidos opostos. Então, é importante que a gente entenda isso. Então, quando a gente aplica isso aqui em símbolos, olha só, a força de B sobre A, uma força X, vai ser igual a menos força de A sobre B. Por que menos, professora? Mesma direção, mesma intensidade e sentidos opostos. Então, essa ideia de ação e reação é isso. Não significa, pessoal, que vai se equilibrar, tá? Não vai se equilibrar e se anular. Por quê? Porque se eu aplico essa mesma força são objetos diferentes, eu tenho dois corpos, mas são diferentes. Ou seja, a mesma força que A aplicou sobre B e que B aplicou sobre A vai ter efeitos diferentes nesses dois corpos. A mesma coisa, para aqui, pensa, eu venho, dou um tapa aqui na parede. Eu estou aplicando uma força aqui na horizontal para minha direita com uma intensidade de, sei lá, 20 newtons. Esse corpo está aplicando uma força na horizontal para a esquerda com a mesma intensidade na minha mão, tá? Na hora que eu bati aqui, eu tenho essa troca aqui. Um aplica a força no outro com a mesma intensidade, só que então sentidos diferentes. Vai ter o mesmo efeito? A força que eu apliquei na parede, né? O efeito que a parede vai ter vai ser o mesmo que a minha mão vai ter? Não é a mesma coisa, gente. Então, a gente tem um exemplo aqui, tá? De uma pessoa tentando puxar um cofre. E quando ele puxa aqui, observem, eu tenho atração e o para-ação-reação dele tá aqui na atração, tudo bem? E no caso eu tenho o atrito, mesma intensidade, mesma direção e sentidos opostos. Então, o que você tem que entender neste caso? De ação e reação. Essas forças que constituem o par de ação e reação, elas são aplicadas em corpos diferentes. Então, elas têm a mesma intensidade, mesma direção e sentido oposto. Como a gente está aplicando a mesma força, só que são corpos diferentes, elas não se equilibram, tá? Elas não se anulam. Então, se a gente volta para esse exemplo do cofre, as forças sobre ele se equilibram, pois elas têm a mesma direção, a mesma intensidade e sentido oposto, mas nem sempre vai acontecer, tudo bem? Mas quando a gente observa aqui a atração, né? A atração que vai agir na pessoa, quando eu falo do atrito, se equilibra ali, mas a atração não vai se equilibrar, tá? O que mais? Quando a gente tem um par ação e reação, elas são sempre da mesma natureza. Olha só, aqui eu tenho atração. Qual que é a natureza disso? É uma força de contato. Para ação e reação sempre vai ser a mesma natureza. Quando a gente falou aqui, a Terra e um corpo que está em órbita, força gravitacional, o par ação e reação vai ser sempre de mesma natureza. Ou seja, se eu estou falando de uma força de campo, uma força do campo elétrico, do campo magnético, o seu par ação e reação, né, também vai ser de campo. Se eu estou falando de uma força de contato, tração, o par lá também vai ser de tração, certo? Então, se uma das forças é de tração, a outra sempre vai ser tração. Se é de atrito, a reação também é atrito, sempre da mesma natureza. E essas forças, elas vão apresentar a mesma intensidade,
mas não os mesmos efeitos, tá? Foi o que eu falei aqui da lousa. Se eu tô, sei lá, numa pista de gelo e eu empurro uma caixa de 100 quilos, eu estou aplicando uma força de contato, né? Eu estou empurrando essa caixa e essa caixa está me empurrando ali, ela tem 100 quilos, eu estou aplicando uma força de 50 newtons. Ela está me aplicando uma força de 50 newtons também. Horizontal, uma é para a direita, outra é para a esquerda, sentidos opostos. Se eu fizer isso e eu empurro ela lá, a força, esses 50 newtons, o que vai acontecer comigo? Eu vou para trás. E a caixa, professora? A caixa nem saiu do lugar. Foi a mesma força, tá? A mesma intensidade, mas ela não tem o mesmo efeito, tá? Além disso, nós temos aqui a questão de movimentos, ou seja, eu estou empurrando o chão quando eu estou andando, ou seja, estou aplicando ali, tem uma força de atrito que eu aplico sobre o chão e o chão aplica sobre mim. A roda também. Eu peço que vocês leiam esse texto, tá? Leia o texto com bastante calma. Eu vou passar aqui para frente. Então, enunciando isso, nós temos que se um corpo A, tá? No caso aqui de um movimento, está puxando ou empurrando um corpo B, ambos são colocados sobre um plano horizontal com atrito, certo? E A só vai conseguir arrastar B se o atrito entre A e o apoio for maior que o atrito entre B e o apoio. Ou seja, o meu atrito com o chão tem que ser maior, né, que o atrito, que o corpo que eu estou tentando puxar com o chão, senão eu não consigo arrastar. Então, como eu disse aqui, a gente tem um princípio, essas coisas que eu falei aqui de natureza, esses itens, né, são da mesma natureza, sempre um par de corpos, aplicado em corpos diferentes, mesma intensidade, mesma direção, sentidos opostos, mas não necessariamente o mesmo efeito. Eu queria falar um pouquinho para vocês sobre o peso e a normal. Quando a gente fala do peso e da normal, que é a nossa aula 31, o pessoal sempre vai ter a ideia de que peso e normal é o par ação-reação. E não, é isso, a normal não é o par ação-reação do peso, certo? Se eu falei que a Terra, lá no exemplo do corpo em órbita, se a Terra atrai o corpo atrai a Terra. Então, esse é o meu par, ação e reação. O peso, quem está aplicando, quem está agindo ali, fazendo agir ali essa força-peso, né? Quem está causando aquilo é a Terra, com a sua atração, né, gravitacional. Logo, quando eu tenho o par do peso, ele está ali na Terra. Vamos olhar aqui um exemplo. Eu tenho essa caixa e essa caixa está num apoio. Esse aqui é o meu apoio, pode ser uma mesa, cadeira, não importa. E essa caixa eu tenho então a força-peso, certo? Tenho a força-peso aqui. Quem é o par ação-reação do peso? Aonde está? Está na Terra. É a Terra que está fazendo isso. Coloquei aqui então menos peso, porque que é menos? Mesma intensidade, mesma direção e sentido oposto, de maneira que o peso aqui se anula, né? O peso com o menos peso. E a normal, professora? Quem está aplicando essa força normal nesse corpo? Quem aplica, né? Se o apoio ele empurra esse corpo, impedindo que esse corpo penetre, eu já falei isso lá quando eu falei de massa e peso, tá? Então, esse apoio impede que esse corpo penetre nele, tá? Então, eu tenho ali a minha normal aplicada por esse apoio. Então, a reação da normal, pessoal, também está no apoio. Então, eu tenho a normal e a menos normal que também está aqui no apoio, pessoal. Então, o que eu posso falar de força-peso? Peso e normal não é um par de ação e reação. A força que age no apoio é a normal, não o peso. O peso está agindo no corpo e o seu par está no centro lá da Terra. A gente tem um outro exemplo aqui. Digamos que eu tenho um objeto muito pesado, certo? E eu coloco ele aqui numa mesa. Digamos que essa mesa ela é de vidro. Aí eu vou colocando ele bem devagar. Vou colocando devagar, não solto de uma vez. Então, eu coloco, aí o que eu faço? Aplicando ali uma força de 1 newton. Tô colocando devagarzinho.
anormal para cima, 1 newton. Por quê? Porque ela tem que impedir que esse corpo ele adentre na mesa. Então, eu vou soltando esse corpo, a normal para cima vai aumentando. Então, eu tenho a normal e o par da normal que é para baixo, que vai ser menos normal. Chega uma hora que não dá, chega no limite da estrutura dessa mesa. Então, quem é que quebra a mesa? Quem que vai causar essa quebra? É o par aqui da normal para baixo, tudo bem? Então, foi a normal que agiu sobre ela, não foi o peso desse corpo. Então, peso e normal, pessoal, não vai ter a mesma intensidade. Se a normal tivesse a mesma intensidade do peso lá, eu ia conseguir, ia manter tranquilo. Então, vale lembrar isso, pessoal. Quando eu falei lá da Terra que puxa o bloco ele puxa a Terra, logo o par ação-reação da força-peso está na Terra. Se a normal ela é aplicada pelo apoio, o par dela também está ali no apoio. Eu falei aqui para vocês, quando a gente falou de ação e reação, eu falei o quê? Que elas não se equilibram, certo? Eu falei que o par ação e reação aqui, eu falei que ele não se equilibra, ele não se anula. A força peso e força normal pode sim se anular. Isso é uma evidência de que elas não são parte de um par de ação e reação, tá? Então, eles não têm necessariamente a mesma intensidade, tudo bem? No livro texto, ele fala aqui dessa sensação de peso, tá? Eu peço que vocês leiam isso lá. Não é a força-peso que dá uma sensação de peso, tá? A sensação de peso ela é dada pela normal, já que é o nosso apoio, a gente tem que estar apoiada num plano ali. Se eu não tenho esse apoio, eu não tenho a sensação de peso. Então, se eu estou em queda livre, tá? Eu não tenho essa sensação de peso. É a mesma coisa que se eu estivesse numa gravidade nula, tá? Então, resumindo aqui, um corpo apoiado, né, peso normal não é um par ação e reação. A força que age sobre apoio é a normal, não é o peso, tá? E peso e normal nem sempre vão ter a mesma intensidade, tá? Elas podem se anular eventualmente, mas não vai ser em todos os casos. No próximo vídeo eu vou fazer a correção desses exercícios. Dúvidas vocês podem enviar no e-mail, pessoal.